Olá pessoal, estou de volta. Venho trazendo um assunto que vai interessar a todos: calibração fácil para sua impressora 3D. Você vai deixar suas peças com um ótimo acabamento em apenas 4 passos: nivelamento da cama, calibração do fluxo, calibração da temperatura e retração. Na minha opinião, os 4 pilares para uma boa impressão. Então vamos começar. Antes de iniciar, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações de novidades. Para esse tutorial, vamos utilizar o Super Slicer na versão 2.5.59.2. O link está na descrição do vídeo. Para quem usa o Pulse Slicer, não terá nenhuma dificuldade na configuração. Vamos começar então com o nivelamento da cama. Primeiro, vamos limpar bem a superfície utilizando álcool isopropílico. Depois, vamos fazer o nivelamento manual, aquele com papel sulfite entre o bico e a mesa, fazendo uma leve fricção no papel sem prender o mesmo. Ou fazer o nivelamento automático, se a sua impressora permitir. A importância do nivelamento é deixar as peças bem fixas na hora da impressão e ter uma primeira camada perfeita. Agora, iniciaremos o primeiro passo do nivelamento. Clique em Configuração de impressão, Velocidade. Setamos esses valores de velocidade para movimento de impressão em 25 milímetros por segundo. Em largura e fluxo, deixamos os valores de espessura em 0,4 milímetros. Salvamos o perfil que iremos utilizar para todo o restante do tutorial. Agora, vamos em 3D View, calibração, nivelamento de extrusão da cama. Aqui temos o teste de calibração do nível da cama. Geramos o teste, clicando em Generate, fechamos. Podemos observar que foram criados 5 objetos, um em cada canto da nossa cama e um no centro. Nas informações de calibração, recomenda-se calibrar a extrusora, aquele teste que você extruda 100 milímetros de filamento e mede para ver se realmente está extrudando corretamente. Eu não faço isso, mas fica a seu critério. Vamos imprimir. Com o término da impressão, comparamos os resultados. Essa imagem, ela foi traduzida para ajudar você na comparação de resultado
da sua impressão. Da esquerda para a direita, temos o bico muito afastado e aqui mais à direita o bico muito próximo da mesa. O resultado ideal será esse ao centro, o nivelamento perfeito com uma boa aderência do objeto na mesa de impressão. Refaça o seu nivelamento manual até atingir esse resultado aqui. Vamos calibrar o fluxo. Para esta calibração, você precisa ter feito o nivelamento correto da mesa de impressão. Certifique-se que o perfil que você salvou na aula anterior esteja ativo em configuração de impressão. Na configuração de filamento, o multiplicador de extrusão tem que estar setado em 1. Aqui em configuração de filamento, vamos clicar. O multiplicador de extrusão ele tem que estar setado em 1. Se o seu não tiver em 1, você coloca o valor aqui e salva esse perfil aqui nesse ícone. Clique em 3D View. Vamos em Calibração. Calibração de fluxo de filamento. Aqui temos o teste de calibração de fluxo. Para esse teste, serão impressos 5 amostras com diferença de fluxo em 10% e depois em 2% para uma melhor precisão. Primeiro, geramos o teste com 10% de variação de fluxo clicando aqui. Vou clicar, fechar. Para entender melhor como esse teste funciona, perceba que os objetos na mesa são configurados com variação de fluxo definido em porcentagem e vão imprimir o fluxo em cima do valor atual do multiplicador de extrusão, que é 1. Vamos em 3D View. Selecionamos o objeto que está marcado como 0. Vamos em sua propriedade. Aqui, baixando aqui a barra lateral, temos o valor do multiplicador de extrusão, que está setado em 100%. Agora, vamos selecionar o objeto com menos 10, então é para ele estar setado com o fluxo de 90% no seu multiplicador de extrusão. Selecionar aqui as propriedades. Aqui no multiplicador de extrusão, veja que ele está setado com 90%. O objeto com menos 20, ele vai estar setado então com 80% de extrusão, o mais 20, 120% e o mais 10, 110%. É assim que funciona esse teste. Agora, vamos fatiar, salvar e imprimir esse primeiro teste com 10% de variação do fluxo. Queremos como resultado uma amostra com o fluxo mais baixo que não crie lacunas na superfície de topo. A peça que eu obtive o melhor resultado foi a marcada como 0. Inserindo na equação, temos um resultado de 1. Eu fiz uma tabela para ajudar. Vamos setar
o valor correspondente ao teste no multiplicador de extrusão. Se a sua melhor peça foi a menos 20%, você vai setar no multiplicador de extrusão 0,8 e partir para o teste com intervalo de 2% para otimizar o resultado. Com o teste em 2%, a minha peça com o melhor resultado foi a peça setada como menos 4. Inserindo na equação, obtive um resultado de 0,96. Então, 0,96 será o multiplicador ideal para a minha impressora. Vamos inserir esse valor na configuração de filamento. Aqui. 0,96. Eu vou salvar esse resultado, que vai ser utilizado para o restante da calibração. Se estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Vamos agora calibrar a temperatura. Para essa calibração, você precisa ter feito o nivelamento da cama e ajustado o fluxo. Ela irá ajudá-lo a escolher a temperatura certa para a extrusão do seu filamento. Esse teste imprimirá uma torre com configuração de temperatura diferente para cada andar. O centro da peça será impresso com a temperatura atual selecionada em sua configuração de filamento. Vamos configurar a temperatura. Vamos clicar aqui em configuração de filamento. Vamos setar esses valores da mesma forma que estão marcados aqui. Essa configuração ela foi feita para fazer o teste com PLA. Salve o perfil. Clicando aqui. O meu perfil já está salvo com essas configurações. Agora vamos em 3D View, calibração, calibração de temperatura do filamento. A primeira parte da torre, aqui embaixo, tocando a mesa, podemos perceber que será impresso com a temperatura mais alta. E o andar superior com a temperatura mais baixa. Para esse teste, podemos escolher o delta de temperatura entre cada teste e também o número de testes abaixo e acima da temperatura atual. O objetivo é escolher a temperatura mais alta possível que produza menos artefatos e não deixe a peça quebradiça. Aqui escolhemos o número de testes abaixo da temperatura atual que setamos lá na configuração de impressão. Podemos fazer até 7 testes abaixo e aqui as temperaturas acima. Também 7 testes acima. E aqui os passos do delta de temperatura. Podemos fazer esse teste com temperatura de 5 em 5 graus Celsius, de 10 em 10 graus Celsius, de 15 em 15 e de 20 em 20 graus Celsius. Vamos gerar o teste. Vamos modificar aqui esses passos para 5 graus, que eu acho que fica bem melhor para fazer esse teste de 5 em 5 graus. E vamos deixar esses valores aqui
de 2 em 2. Aí fica a seu critério. Se você quiser fazer com mais valores, você pode clicar aqui, selecionar e gerar o teste. Vamos fechar. Temos aqui a torre de temperatura configurada e percebemos que o valor central aqui, ele é o valor que configuramos aqui na temperatura, na configuração de temperatura, 200. E os valores abaixo e acima com o delta de temperatura de 5 graus, como foi configurado lá no teste. Salvamos então no cartão de memória e mandamos imprimir. Primeiro, vamos analisar a torre do exemplo. Cada andar tem a sua temperatura descrita. Podemos ver que foi utilizado aqui um delta de temperatura de 15 graus Celsius. Podemos ver que sempre a temperatura mais alta ela vai ser impressa primeiro e a temperatura mais baixa por último. Inclusive aqui a temperatura foi tão baixa que nem conseguiu imprimir direito. Eu gosto de imprimir com uma velocidade baixa porque eu já percebo também, além dos artefatos para escolher a temperatura, né, que temos que escolher a temperatura com menos artefatos, eu também gosto de observar aqui as paredes da minha peça para ver se ela vai ficar com uma aparência boa, porque você também pode escolher a temperatura verificando a aparência das paredes da peça, se está com muito brilho, se ela está opaca. Aí você escolhe de uma forma assim mais precisa. Agora, vamos analisar a torre que mandamos imprimir. A melhor temperatura de impressão foi de 200 graus Celsius, onde podemos ver poucos artefatos que iremos eliminar na calibração de retração. Vamos salvar o perfil com a melhor temperatura que encontramos e partir para a calibração de retração. Vamos agora calibrar a retração da nossa impressora 3D. Para obter um excelente resultado, faça pelo menos uma calibração de fluxo e de temperatura antes dessa. Vamos em calibração, calibragem de retração da extrusora. Esta calibração irá ajudá-lo a escolher o comprimento de retração certo para sua extrusora e o filamento atual. Este teste imprimirá uma peça com um comprimento de retração crescente para cada milímetro impresso no eixo Z. Se você tiver uma extrusora direta, é melhor tentar com um incremento de 0,1 mm e 15 mm de altura, pois não é comum precisar mais de 1 mm de retração. Se você tiver uma extrusora Bowden, é melhor tentar com um incremento de 0,5 e 15 mm de altura, pois não é incomum precisar mais de 6 mm de retração. Você também pode usar o incremento de 0,2 e uma altura maior. Tenha cuidado, pois um comprimento de retração alto aumentará o risco de entupimento do bico. Vamos configurar o teste de retração. Step. Esse campo significa o quanto de retração por milímetro que o teste vai executar. Altura. Quantos milímetros a torre vai ter.
um está relacionado com o outro. Um passo de 0,1 com altura de 10 milímetros vai imprimir uma torre com 9 testes de retração, cada milímetro com uma configuração crescente de passo de 0,1 milímetro, começando de 0 e indo até 0,9 milímetros. Temperatura decrescente. Aqui vamos dizer quantos testes queremos fazer e o delta de temperatura decrescente. Como a impressora que estou fazendo a calibração é direct, vou deixar o step em 0,1, a altura vou deixar com 10 milímetros e aqui em temperatura decrescente com apenas um teste. Aqui você pode configurar os testes da sua maneira, tá? Aqui você pode colocar 2 testes com delta de 10 graus Celsius, 3 testes, 4, 3 testes com 5 graus Celsius do delta de temperatura e fica a seu critério. Eu vou apenas executar um teste. Se esse teste que eu fizer não resolver, eu posso aumentar os passos, a altura da torre e também tentar ajustar aqui a temperatura. Gerando o teste. Vamos fechar. Aqui podemos ver a torre de retração que acabamos de calibrar. Ela vem marcada com a temperatura de configuração. E cada saliência dessa aqui corresponde a 1 milímetro. E cada intervalo desse aqui é uma configuração de retração. Verificamos isso clicando aqui em 3D View. Vamos selecionar a primeira peça. Vamos aqui verificar a sua propriedade aqui ao lado e podemos verificar aqui em filamento o comprimento de retração da primeira peça é 0. Da segunda peça 0,1, da terceira 0,2 e assim por diante, como eu tinha explicado agora há pouco. Podemos perceber que o último intervalo ele tem o comprimento de retração de 0,9. Vamos salvar e imprimir. Quando as peças de teste são impressas, você pode contar o milímetro com as saliências nas laterais das torres de impressão. Cada saliência na torre corresponde a 1 milímetro. Conte de baixo para cima. Quando estiver na altura em que não há mais cordas, você pode anotar o número do milímetro. Depois, multiplique pelo seu parâmetro de passo: 0,1, 0,2, 0,5, 1 e 2. E você terá seu número de comprimento de retração. Aqui temos um exemplo. Nessa impressão, a última pequena string acontece na altura de 10, aqui na 10ª saliência. Temos a última pequena string.
Como foi usado para essa impressão um passo de 0,5, significa que precisamos de pelo menos 5 mm de retração, mas vou definir para 6 para ter certeza de remover quase todos os fiapos da peça. A velocidade de retração deve ser definida para o valor máximo que o seu extrusor pode suportar de forma confiável com uma margem de segurança. Aqui em configuração da impressora, depois em extrusora, temos aqui a velocidade de retração. Um bom começo é deixar a velocidade de retração em 60 mm por segundo e o retorno de retração com 40 mm por segundo. Aí você faz a impressão. Se não ficou aceitável, você pode ir fazendo as modificações necessárias. Após a configuração de retração, vamos imprimir um cubo de calibração para teste. Vamos agora imprimir um cubo de calibração para testar a qualidade da impressão. Vamos clicar em 3D View, Calibração, Cubo de calibração. Aqui nas opções, nós temos o tamanho do cubo em milímetros e a opção de imprimir 2 modelos de cubo de calibração. Eu particularmente utilizo outro modelo, que acho mais eficaz para visualizar a qualidade de impressão. Fica a seu critério. Eu vou deixar o link para download na descrição do vídeo. Vamos gerar o cubo da primeira opção, que é o mais comum. Vamos fechar, visualizar aqui o cubo, salvar e mandar imprimir. Com esse tutorial, espero ter passado um pouco do meu conhecimento. Isso aqui é praticamente um curso de calibração que estou deixando para vocês. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Um grande abraço e até as próximas dicas.